da EJA Modular, fase 2, professora Eva Vilma, e hoje com História. Pessoal, e aí? Acessou? Fizeram atividade? Galera, vocês. Vamos lá, pessoal, faça atividade, envie. Estão fazendo, mas ainda é poucos. Vamos fazer a nossa atividade, envie para o professor de vocês, tire dúvida com eles, certo? Tire foto, não tenham vergonha não. Tire foto, envie para o professor de vocês. Não quer colocar no grupo, manda particular, mas responda a atividade. Faça o linkzinho lá do portal do Estudo em Casa em Itabaianinha, do projeto, veja as outras aulas, tem outras aulas também de história lá, de português, de matemática, vejam lá, revejam, exercite a mente de vocês, não deixe de exercitar, construa para coisa boa, certo, galera? E hoje o nosso tema da nossa aula é saúde no Brasil. Então, vamos dar uma continuidade, né? Praticamente, assim, é uma continuidade das outras aulas. E o tema é esse, nosso tema gerador. Vou colocar aqui o nosso material e dê uma olhadinha também no material de vocês, que tem lá no material de vocês. Nosso papel de parede, esteja presente, sempre é tempo de recomeçar. Nunca desistam. E história da saúde pública aí no Brasil. E o nosso encarte, né, já mostra como era antigamente as mazelas que se existia no nosso Brasil. É erro técnico, viu, pessoal? Quando surgiram as primeiras preocupações com a saúde, com vistas à prevenção da população? Alguém sabe? Vamos descobrir. Quais foram as principais medidas relacionadas à prevenção de doenças nas coletividades? Também vamos descobrir também, saber quando foi que surgiu as prevenções e as preocupações também. Essa imagem aqui, que vocês estão vendo aí, é a luta entre Carnaval e a Quaresma de Pietra. Esse quadro foi em 1559 pintado. Certo? Da preocupação da saúde pública. Desde a antiguidade, a saúde da coletividade parece ter sido objetivo de intervenções durante as epidemias. Mas no primeiro milênio, a sociedade tendia a encarar a doença com resignação e poucas ações públicas eram tomadas. É na Idade Moderna, quando a consolidação dos Estados nacionais modernos, com o mercantilismo e o abolicionismo, que as populações passam a ser consideradas como objeto de prevenção dos governos. A evolução do conceito da saúde, da antiguidade à contemporaneidade. Na antiguidade, pensamentos mágicos, religiosos, empírico e racional. Na Idade Média, domínio da Igreja Católica, medicina árabe. E na Idade Moderna, pensamento científico, reducionismo, redução ao biológico e objetividade, quantificação da saúde e da doença. No século XIX, a biologia científica, patológica celular, bacteriologia, pesquisa experimental, concepção de mecanismos de doenças, defeitos na máquina humana, modelo biomédico. Isso aí foi um resumo, né, de como começou lá na antiguidade, na Idade Moderna, e agora no século XIX. Teve esse parâmetro de como foi evoluindo a saúde. Conceitos agora contemporâneos.
inclui a subjetividade e a complexidade, modelo que consideram as relações com o meio. Como se deu esta evolução e qual é a sua percussão sobre a saúde pública? Como é que a gente acha, como é que vocês acham que deu essa evolução sobre a saúde pública? Né? E como, de que forma? Então, vamos ver aí como foi passado os primórdios. Origem do sistema coletivo de saneamento básico. Na antiguidade, temos essa fotografia preto e branco, mas mostrando como era, como foi na antiguidade. A higiene pública, na Roma Antiga, arquedutos, banhos públicos, aqui os banhos públicos, termos e esgoto romano, sendo como maior símbolo histórico a cloaca máxima de Roma. Uma das mais antigas redes de esgoto do mundo, benefícios limitados a uma pequena elite. Então, aqui a estrutura mostrando, né, como era a antiga Roma, os banheiros públicos, tinha arquedutos de banheiros públicos, o esgoto romano, né, o maior símbolo aqui histórico. Aqui temos a fotografia mostrando como foi na Idade Média. Regressão nas conquistas sanitárias e aumento no número de epidemias. Os resíduos corporais e o próprio corpo humano em decomposição, assim como os restos da alimentação, eram lançados nos ambientes externos, contaminando a água das cidades densamente povoadas. Lançavam-se continuamente dejetos nas ruas através das janelas após coletados em urinol. O consumo de água chegava a menos de 1 litro diário por habitante. As roupas eram lavadas raramente. E os banhos também eram raros. Eita, imagina como era aquela época. Um exemplo aí, a gente vê aquela novela, se alguém assistir essa que está reprisando de 6 horas, como aquele pessoal tinha um rosto sujo demais, parecendo que chega a estar escamando de tanta sujeira, e mesmo assim dormiam. Não tinha esta limpeza, não. Primeiras medidas foram orientadas pela concepção miasmática, isolamento das pessoas acometidas pela peste negra na Idade Média, ações percursoras da quarentena. Olha que tempo que vem a quarentena da Idade Média. Desinfecção do ar, perfume nos corpos, objetos e roupas e casa. Também teve essa orientação de desinfectar os ambientes, o ar e tudo. Médicos usavam vestimentas especiais, com máscara em forma de bico de pássaro, com ervas aromáticas para atender os doentes com a peste. Imagine que odor não era. Eita, meu pai do céu. A origem da quarentena e o isolamento de doentes na Idade Média. Embora as epidemias fossem tratadas com orações, alguns esforços públicos foram feitos para conter a propagação de epidemias como a varíola e a peste negra. Isolamento dos doentes e quarentenas dos viajantes. A quarentena, 40 dias de isolamento. Do italiano 40, Vion. De passageiros e cargas em navios impostos por autoridades de ponto quanto embarcações traziam doentes adotadas a partir de 1384 em Veneza, principal porto de comércio com o Oriente. Tentativas de impedir que a epidemia da peste chegasse à Europa. Um fato que está acontecendo ainda, né, nos nossos dias agora, no século 2020, estamos passando por isso aí, que passou
Lá naquela época, na Idade Média, quando surgiu a necessidade de quantificar os fenômenos ligados à saúde e à doença do âmbito populacional. Alguém sabe? Vamos descobrir. Esse quadro aqui, ó, a consulta do Tríptico de Jean Wolff. Foi pintado em 1903, essa pintura aqui. Século XIX, movimento higienista. Mesmo ainda sem evidência científica que sugerissem associação entre saneamento básico e saúde pública, surgiu o movimento higienista na Europa, com o objetivo central de proteger a população como um bem, como capital. O movimento higienista contribuiu para a formulação de políticas de saúde pública, com intervenções no espaço urbano e implantação de sistemas coletivos de saneamento. Politização da saúde, medicina social. Passou-se a considerar a unicalidade como uma forma de entendimento suficiente do processo saúde e doença. As ocorrências das doenças foram então associadas às condições de existência e às suas formas de vida dos indivíduos, transformando-se historicamente de acordo com estas condições. No século XX, da unicalidade à multicausalidade. Aparece a ideia de multicausalidade no decorrer do século XX. Os fatores causais da doença não eram mais relacionados apenas ao agente etiológico, mas também ao hospedeiro e ao meio ambiente. Passa-se também a considerar os fatores psíquicos como causadores de doença. O homem começava a ser visto de novo como ser biopsicossocial. Eita, nome. O que veio, né? Mais ainda agora aí no século XX. Mais causadores, mais doença, né? Psíquica agora, que é um dos meios aí de uma das doenças que vem, como estamos vendo aí, sendo de decorrência de número crescente. Criação da OMS e do conceito de saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi criada como uma agência das Organizações das Nações Unidas, a ONU, após o final da Segunda Guerra. Conceito de saúde da OMS, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doença. A ONU, 1948. O moderno movimento de promoção à saúde surge no Canadá, em maio de 1974, com a divulgação do conhecimento, Informe Lalonde, que teve movimentação política, técnica e econômica para enfrentar os aumentos do custo da saúde. Aí temos aí uma fotozinha, né, que colocaram para implementar quando foi surgido, logo surgiu lá no Canadá, em 1974. E os fundamentos do informe Lalonde, em 1974, foram pautados no conceito de saúde e introduziram o chamado determinantes de saúde, nos quais se destacam a influência de fatores ambientais, comportamentos individuais, modos de vida e organização da assistência na ocorrência de doenças e na morte, distribuindo-se em inúmeros fatores que influenciaram a saúde. Conferência da Alma Anta, 1978, atenção primária. A proposta de medicina comunitária consolidou-se como alternativa aos modelos
hegemônicos de prestação de serviços médicos a partir da Conferência de Alma-Ata, 1978, quando passou a ser defendida pela Organização Mundial de Saúde e seus órgãos regionais, modelos centrados nos cuidados primários em saúde. Conferência de Alma-Ata, em 78. A promoção e a proteção da saúde da população é indispensável para o desenvolvimento econômico e social sustentado. A população tem o direito e o dever de participar individual e coletivamente na planificação e na ampliação das ações de saúde. Pensamentos da programação da saúde como um eixo fundamental para atingir a utopia de saúde para todos até o ano de 2000. Pessoal? E agora temos aí o nosso desafio sobre o nosso breve conhecimento aí de como surgiu. Teve também uma quarentena, né? Lá, logo no comecinho de média, repare de onde vem. Então, teve essa descoberta aí para nós também, um pouco sobre a nossa história, sobre a saúde na nossa história. Faça um breve relato sobre a saúde e a qualidade de vida de sua cidade. E aí, pessoal, quero saber esse relato sobre a saúde e a qualidade de vida que vocês têm na localidade, no povoado, na cidade onde vocês moram. Certinho? E agora a mensagem da semana. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Aqui nosso link da atividade. Se cuidem. Boa semana a todos. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. E João e Maria também aqui estão na nossa aula.